Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa próxima aula e nós vamos falar sobre noções de primeiros socorros. Vamos nos basear na revista do programa Saúde com a Gente, publicado em 2025, tá bom? Vamos lá? Bem, nós vamos começar falando sobre traumas. Como é que se provoca um trauma? E o trauma ele é definido como um evento que causa dano ao corpo, sendo resultante da liberação de formas específicas de energia sobre o indivíduo, podendo essa energia ser provocada, apresentando-se da seguinte maneira. Nós temos os traumas mecânicos, químicos, térmicos, de radiação e elétricos. Bem, vamos falar de um por um. Os traumas mecânicos são aqueles acidentes com motocicletas ou automóveis, como exemplo os acidentes de trânsito. Bem, o trauma químico ele é causado por queimaduras sobre ácidos sulfúricos, não é? Pessoas, né, trabalhadores que trabalham com algum tipo de ácido ou qualquer outro tipo de produto químico, não é? Qualquer produto químico, vamos dar um outro exemplo, tipo produtos corrosivos que usam para fazer limpezas, né? Seja de qualquer tipo de limpeza. Também ele é um produto que pode causar queimaduras, tá bom? Então ele se caracteriza como um trauma químico, tá? Nós temos também os traumas térmicos, causados por queimaduras de água fervente. Pessoas que trabalham, né, em questão de cozinhas, né, ou outros tipos de profissões que precisam utilizar água fervente, é, 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 esse trauma térmico ele acontece constantemente. Nós temos também o trauma por irradiação, que são lesões na pele provocadas pela irradiação solar. Nós que nos expomos muito ao sol, nós temos que ter muito cuidado, usar sempre o protetor solar, né? Usar acessórios que possam cobrir o nosso corpo. E se caso nós nos expormos ao sol, temos que saber o horário, tá bom? Porque se expor ao sol, a pele ela absorve a a vitamina D que o sol nos proporciona. Só que tem que ter todo uma questão de horários, né? O ambiente também, para não ter aquele abafamento de lesão, né? Como é que eu posso explicar? Quando você está muito exposto à quentura dos raios solares, também eles queimam a pele. Por mais que você não esteja exposto diretamente ao sol. E também nós temos os traumas elétricos, né? Que são lesões provocadas por choque elétrico, que isso é comumente, né? Infelizmente, ele é comum esse tipo de trauma por conta, né? Não só questões de trabalho, mas questões domésticas também. No nosso dia a dia, vamos dar exemplos, às vezes você está usando algum tipo de equipamento que você precisa também utilizar água, você acaba, né, não tomando aquelas precauções e acabando que leva uma descarga elétrica. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? As donas de casa que lavam roupas, não é? No momento que vão desligar a máquina de lavar, estão molhadas. Então tome muito cuidado, tá bom? Não só em questão profissional, mas também em questão pessoal. No mundo todo, o trauma é uma das principais causas de morte e incapacidade física. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, acidentes de trânsito são responsáveis por mais de 1,25 milhão de mortes por ano e são a principal causa de morte na faixa etária de 15 a 29 anos. Então, quando anteriormente nós elencamos os traumas, nós falamos primeiramente sobre os acidentes de trânsito, porque eles são, o acidente de trânsito, eles são as principais causas, né, de morte ou incapacidade física. Se nós formos pesquisar, vamos ver que muitos jovens, principalmente jovens, né, muitas vezes não pode ser nem tanto pela sua imprudência, mas pela imprudência de outro motorista, acaba perdendo a sua vida ou mesmo tendo alguma incapacidade física devido ao acidente. Então, nós temos que ter muito cuidado. Existe um ditado, não é, popular que diz
que quando nós estamos no trânsito, dirigindo ou mesmo sendo passageiros, nós temos que estar atento não só por nós, mas pelos outros também, tá bom? Então, fica essa dica, tá? A Organização Mundial da Saúde que nos diz isso, no mundo todo há mais de milhões por ano de morte, tá? Principalmente na faixa etária de jovens, então nós temos que ter muito cuidado, tá bom? Ao se locomover no trânsito, seja de carro, moto, bicicleta, ou até mesmo sendo um pedestre, sendo um usuário das faixas de pedestres. Nós temos que ter muita cautela, tá bom? Bem, no mundo todo, os traumas são uma das principais causas de morte e invalidez, como falamos ainda há pouco, afetando não apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas devido às suas repercussões financeiras, à sociedade como um todo. Ou seja, vamos dar um exemplo. Um trabalhador, né, pai ou mãe de família, né, ou uma pessoa, né, que contribui com a sociedade através do seu trabalho, ela pode acabar perdendo a sua vida ou mesmo sendo incapacitada de trabalhar. Então, querendo ou não, isso afeta a economia não, da sociedade, quando a gente fala, da família inteira, né? Acaba afetando de alguma maneira. E até mesmo se ela for procurar ajuda em questão previdenciária, também isso acaba trazendo mais demandas para dentro dos sistemas previdenciários. Não é? Claro que isso é um direito do cidadão ter assistência previdenciária, assistência médica, assistência social, tudo. Só que, querendo ou não, isso acaba afetando na parte econômica, né? E muitas vezes tem pessoas que não têm todo esse aparato. É uma realidade atual do nosso Brasil. Então, nós temos justamente nós estamos falando isso aqui para prevenir esses tipos de situação, né? Se caso venha a ocorrer alguma situação, né, que você possa tomar cuidado, né, e também que se um dia isso acontecer com um familiar seu, um colega seu, sempre orientar a buscar, né, ajuda previdenciária, tá bom? Agora vamos falar sobre os princípios gerais em primeiros socorros. Os primeiros socorros são intervenções temporárias e imediatas em indivíduos feridos ou que sofrem algum tipo de doença súbita. Eles também envolvem a capacidade de identificar situações que podem colocar a vida em risco e de tomar medidas para manter a vítima viva e em condições cumpridas até que o atendimento especializado esteja disponível. Ou seja, enquanto não chega atendentes, né, da saúde, tipo enfermeiros, corpo de bombeiros ou afins, né, um atendimento especializado, você pode dar início ao primeiro socorro de maneira correta, né, para manter a pessoa com vida ou prevenir alguma situação pior em questão de ferimentos ou acidente até esse atendimento especializado chegar. Entre os objetivos dos primeiros socorros estão reconhecer situações que põem a vida em risco, intervir em situações de urgência e emergência, minimizar os riscos de novas lesões ou complicações e providenciar assistência especializada. E é muito importante também que o socorrista apresente algumas características específicas, como ter iniciativa, ser dinâmico, saber liderar, ter raciocínio e ação rápida, manter a calma, transparecer tranquilidade e ser assertivo, ou seja, tomar a melhor decisão diante dos recursos disponíveis e da situação encontrada, ou seja, sempre manter a calma. É bem difícil até nós mantermos a calma quando é um familiar, uma pessoa mais próxima, alguém que a gente, né, tem uma estima. Só que nós precisamos, pela vida da pessoa, né, nós precisamos manter a calma, ter raciocínio, né, não deixar as emoções tomar conta e sim ser, né, racional e manter a tranquilidade e ser rápido e assertivo com os recursos que você tem. Vamos dar um exemplo. Uma queimadura, né? Se alguém ou até mesmo você
sofre um trauma de queimadura, você tem que agir rapidamente, por exemplo, em expor a queimadura em água corrente, nunca usando pomadas ou abafando a queimadura, né? Isso pode piorar a lesão. Você tem que correr rapidamente para um local onde tem água corrente e colocar debaixo, né? Colocar o local da queimadura exposto para que assim possa ser dissipado a quentura, né? A temperatura térmica do local onde foi lesionado com a queimadura, para que assim possa aliviar e depois vermos qual foi o grau, né, de queimadura da lesão que foi ocasionada naquele momento, naquele local do seu corpo, tá? Diante de situações que exigem primeiros socorros, é comum encontrarmos as pessoas em situações extremas, com muita dor intensa, medo, pânico, estresse, o que pode levar a ter reações inesperadas, como os comportamentos agressivos, por exemplo. Assim, é necessário que mantenhamos o controle emocional, preservando os sentidos de empatia, humanização, solidariedade e respeito a essas pessoas. É claro que nesse momento a pessoa ela vai perder a razão, né? Pode ter um comportamento agressivo, de medo, ter pânico, mas você que vai se propor a ser socorrista, você tem que usar totalmente, você tem que ser totalmente diferente disso. Você, como nós falamos anteriormente, você tem que ser racional e ser empático com aquela pessoa que está sentindo aquela dor naquele momento. Bem, ao se deparar com um acidente, fique atento e faça a seguinte situação. Observe o local do acidente à medida que se aproxima, cuide da sua segurança e da segurança das outras pessoas no local. Se necessário, peça apoio das pessoas presentes, preferindo as que tiverem alguma experiência com esse tipo de situação. É muito bom perguntar, né, se alguém conhece alguma parte de primeiros socorros. Essas pessoas poderão ligar para o SAMU ou outro serviço, como a polícia, os bombeiros, desviar o tráfego direto do local do acidente, posicionando sinalização de segurança, manter os espectadores em uma distância segura, auxiliar na manutenção da ordem e da calma entre as outras pessoas. Você que se propõe a ser socorrista, você pode utilizar os recursos que você tem e sempre com racionalidade solicitar que as pessoas que estão, né, os curiosos, como nós falamos, estiverem ao redor daquele acidente e não tiver nenhum tipo de noção de, assim, de ajuda, não estiverem fazendo nada, tente afastá-los para que seja tanto seguro para a pessoa que se acidentou quanto para os outros que estão ajudando no local. Acione o serviço móvel de urgência e emergência, consiga acesso até a vítima e verifique se há algum tipo de risco de vida imediato. Para isso, você poderá realizar os procedimentos de verificação de sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, por exemplo, que nós vamos falar daqui a pouco, além de verificar se há algum sangramento. Forneça suporte básico de vida às pessoas que estiverem em risco, sempre dando prioridade e atendimento às vítimas mais graves. Bem, falando sobre os sinais vitais. Como o próprio nome indica, os sinais vitais são sinais emitidos pelo corpo e que podem ser verificados por nós. Se esses sinais estiverem fora da normalidade, isso pode significar alterações importantes na condição de saúde das pessoas. E nós vamos verificar o que é que está fora da normalidade e o que está dentro da normalidade para nós podermos identificar o que está acontecendo com a pessoa acidentada. Bem, para verificar o pulso, a respiração e a temperatura, podemos usar nossos sentidos, como a visão, a audição, o tato, o olfato, tá bom? Nós vamos ter que observar, né? Primeiramente, nós vamos ver como a pessoa está, nós vamos tentar ouvir a sua respiração, tocar na pessoa e também até mesmo sentir cheiro, né? Se a pessoa, por exemplo, se queimou, se naquela queimadura foi queimadura com água, com algum ácido, ácido, com óleo, gasolina, álcool, tá bom? A pressão arterial
e glicemia também são sinais importantes. É algo que é sempre eu aconselho que nós tenhamos em casa é aqueles aparelhos de pressão, né, de medir pressão e também aparelhos de glicemia. Por quê? Uma pessoa aparentemente pode não ter sofrido um tipo de trauma, um tipo de acidente, mas pode estar passando mal por conta da pressão alta ou até mesmo da glicemia, que no caso a maioria é os diabéticos, né? Então, para você entender o que está acontecendo com a pessoa, para você poder agir de maneira como um socorrista, né? É sempre bom ter por perto e você medir a pressão da pessoa, ou até mesmo medir um caso, a glicemia, né? A quantidade glicêmica que está no sangue dessa pessoa. Você fazendo isso, você vai conseguir entender o que está acontecendo com ela para você poder agir de maneira correta. Bem, e o que é o pulso? O pulso é a onda de pressão gerada nas artérias quando o coração bate e devemos observar seu ritmo, sua frequência e sua força. Podemos verificar o pulso em qualquer ponto em que a artéria passe sobre o osso ou esteja perto da pele, mas o melhor local para fazê-lo em uma vítima consciente é o punho. Se a vítima estiver inconsciente, verifique o pulso na artéria carótida, que é o pescoço, ou femoral, que é na virilha, chamados de pulsos centrais. Então, a pessoa consciente você faz um tipo de atendimento, a pessoa inconsciente você faz outro tipo de atendimento. Você está verificando, né, onde a melhor parte de verificar o pulso dela, tá? Onde você acredita que também dependendo do acidente, por exemplo, a pessoa ela pode estar se movimentando ou pode ter sinais vitais, né, do tronco para cima ou do tronco para baixo, vai depender, né, da situação que a pessoa está passando naquele momento, tá? Então é muito bom também verificar isso. Bem, a força. Um pulso normal é forte. Caso esteja fraco ou a pulsação esteja fina, você pode indicar uma situação grave, né? Na frequência, o pulso normal do adulto deve estar entre 60 a 100 batimentos por minuto. Os valores para a criança variam de acordo com a idade, que nós vamos ver já na tabela a seguir. Para contar a frequência do pulso em um minuto, você poderá utilizar um relógio, cronômetro ou telefone celular. O ritmo. O pulso normal é regular, seguindo os mesmos padrões. Ritmos irregulares, como aceleração ou desaceleração, são alterações indesejadas. Vamos ver a tabela a seguir para nós entendermos melhor. Vamos lá. Bem, vamos relacionar a idade, a frequência em vigília, que é a pessoa consciente, e a frequência em sono, que é a pessoa inconsciente. Vamos lá. Para recém-nascido, a frequência deve ser de recém-nascidos conscientes, de 10 a 205 batimentos por minuto. A criança, o recém-nascido inconsciente, é de 90 a 160 batimentos por minuto. Bem, na idade de 1 a 12 meses, que no caso até um ano, acordado é de 100 a 180 e inconsciente é de 90 a 160 também. De 1 a 2 anos, acordado ou consciente é de 98 a 140 batimentos e inconsciente é de 80 a 120 batimentos por minuto. De 3 a 5 anos, consciente é de 80 a 120 batimentos por minuto e inconsciente é de 65 a 100 batimentos por minuto. E na idade escolar, que é de crianças de 6 anos a 14, 17 anos, consciente é de 75 a 118 batimentos por minuto e inconsciente é de 58 a 90 batimentos por minuto. Bem, e como é o passo a passo para verificação de pulso na artéria carótida, né, que é a região do pescoço, ou a artéria radial, que é no punho? Aqui nessa imagem ao lado, não sei se dá para visualizar, mas nós temos 4 passos. Primeiro,
Coloque a ponta dos dedos indicador e médio sobre a artéria carótida, que é no pescoço, ou na artéria radial, que é no punho, pressionando suavemente, como demonstram aí no lado da imagem, tá? Segundo passo, avaliar o volume de pulso, entre forte, que está cheio, ou fraco, né, que é filiforme, tá bom? Como nós falamos ainda há pouco, né, quando está forte, quando está fraco. O terceiro passo, avalie o ritmo cardíaco, se está regular ou irregular. E o quarto passo, avalie a frequência cardíaca, com auxílio de um relógio, cronômetro ou celular. Conte os números de batimento em 60 segundos, tá bom? Então você já vai estar apto a verificar se o batimento está forte, se o batimento está fraco, tá bom? Contando os batimentos por minuto, como nós falamos, tá bom? E nós vamos falar sobre a respiração também, que ele é muito importante. A respiração compreende uma inspiração, quando o ar entra nos pulmões, e uma expiração, quando o ar sai dos pulmões, indicando como está o funcionamento do sistema respiratório. Para contar a respiração e determinar a frequência respiratória, coloque a mão no tórax da vítima e sinta o movimento, observando a elevação de sua mão sobre o tórax em 60 segundos, ou 1 minuto. Né? Como é que o tórax ele está se movimentando, né, para saber como é que a pessoa está respirando e inspirando, tá bom? E uma dica muito importante, não diga à vítima que você está avaliando a respiração, pois isso pode alterar o ritmo, né? A pessoa, ela pode acabar internalizando que ela, se ela está sendo avaliada, ela pode estar ruim, ela pode internalizar aquilo. Até lembre-se que ela pode estar traumatizada com o tipo de acidente que aconteceu com ela. Ela pode estar com pânico, com medo ou até mesmo irritadiça. Então, a dica, enquanto você está avaliando, né, a pulsação, a respiração, né, a situação dela naquele momento, tente conversar com ela, perguntar o que ocasionou aquilo, né, se ela está bem, se ela está conseguindo sentir o seu corpo, se ela está consciente. Se você vê que ela está ficando inconsciente, pergunte o nome dela, né, pergunte se ela está sozinha, se ela está com alguém. Mas enquanto você está conversando, você está avaliando a situação dela, mas nunca diga a ela, né, porque isso pode alterar o ritmo, né, dos batimentos cardíacos ou da respiração. O tronco deve mover-se para cima a cada respiração. No caso, né, o tronco que nós falamos é da parte do tórax, do abdômen, né? Porque quando nós respiramos, se você percebe, o nosso tronco ele se move, tá bom? Então, quando nós estamos respirando, ele sempre sobe e quando inspiramos, ele desce. A frequência respiratória média normal do adulto é de 12 a 20 respirações por minuto e para a criança varia de acordo com a idade, aqui na tabela 2, né? Temos a idade, né, de a criança de 1 a 12 meses, tá bom? E também nós temos da infância, né, até os 9 anos. Aí nós já pegamos dos 10 aos 19 anos, tá bom? Então a frequência, por exemplo, de crianças até 1 ano, de 30 a 53 respirações por minuto. De 1 a 2 anos, de 22 a 37 respiração por minuto. De 3 a 5 anos, de 20 a 28 respirações por minuto. De 6 a 9 anos, de 18 a 25 respirações por minuto. E de 10 a 19 anos é de 12 a 20 respirações por minuto. Agora falando sobre a temperatura. Vamos lá. Como seres humanos, somos capazes de manter nossa temperatura sempre estável, mesmo diante das mudanças da temperatura do ambiente. A alteração da nossa temperatura, por cima ou para cima ou para baixo, pode indicar desequilíbrios importantes que precisam de atenção. Muitas vezes, o aumento da temperatura, que conhecemos como febre, está associado a uma resposta do corpo à invasão por algum micro-organismo, por exemplo, infecções de bactérias, né, vírus e outros, tá bom? A febre resulta de uma resposta do corpo na tentativa de eliminar esses micro-organismos,
Por exemplo, eu, né, particularmente, posso contar um fato pessoal meu, que a uma certa data da minha vida, eu tive uma perfuração de prego, né, no pé, né, no solado do pé. Então, fiquei com várias semanas com o pé infeccionado, com muita febre, né? Mas por quê? Porque ainda tinha resíduos, né, de sujeiras, bactérias, infecção do prego, né? E, 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 e na tentativa do corpo expulsar esses corpos estranhos, né, que estavam causando bactérias, ele tentava expelir e me causava muita febre, né? Mesmo tomando medicação, fazendo todo o tratamento para tirar, para retirar aqueles resíduos de micro-organismo, meu corpo respondia. Então é isso que acontece, tá? Diante de um quadro de febre, existem alguns meios para diminuirmos a temperatura, como o uso de antitérmicos, se prescrito por profissional competente, e a utilização de meios físicos, como as compressas de águas frias na testa, no tronco e nas axilas. Uma dica muito importante: não utilize álcool para baixar a febre, pois poderá ocorrer intoxicação decorrente da absorção pela pele, ou seja, a pele pode é, absorver aquele álcool e causar danos, intoxicações, né? Pode aumentar a febre, tá bom? Pode causar queimaduras, porque o corpo já está com uma temperatura alta, então temos cuidado, tá? Também não deve ser utilizada água gelada, também para não dar um choque térmico, tá bom? Pois causa muito desconforto, sobretudo nas crianças. E como é que nós vamos saber que a febre está alta, está leve ou está baixa? Bem, com 37,5 graus Celsius de febre, ela ainda está leve, né? Ou a gente chama de febrícula, né? De 37,6 a 38,5, né, de graus Celsius, a febre ainda está moderada. Mas passando dos 38,6 graus Celsius, a febre está alta. Então, principalmente quando estiver com febre alta, evite de fazer, né, esses tipos de situações que achamos que possa baixar a febre, né? Sempre use água morna, né, e passe o corpo, tá bom? Para ir diminuindo a temperatura da febre.